Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição desse nosso plantão glorioso para a gente falar sobre o Botafogo, sobre os planos para as próximas horas. Eu sei que a torcida está muito ansiosa, muita gente está até postando aí no Twitter. Ó, está sendo construída uma estrutura ali de palco, provavelmente vem um anúncio tal. Tá calma nessa hora, hein? Cuidado para não anunciar um troço desse e pagar um mico, né? Daqui a pouco a estrutura do palco é para gravação da novela. Tem gente que tá achando que é para anúncio de jogador. Não é que o jogador não venha, mas muita calma nessa hora antes de noticiar uns troços desses, né, gente? Tem que buscar saber para que vai ser o negócio lá, né? Mas enfim, afora essa questão da estrutura de palco montada ali no estádio Newton Santos, vamos falar da declaração do jornalista Davi Barros no programa da Sport TV hoje sobre o Luiz Castro, né? Infelizmente tem muita gente, jornalista, que ganha salário até razoável para bom, que não está comprometido em estudar um pouquinho mais sobre as coisas que estão acontecendo no Botafogo, né? E o que está acontecendo no Botafogo, Guilherme? Muita gente está se comprometendo, né? Porque, enfim, quando você fala alguma coisa sem ter certeza ou sem saber, você está se comprometendo, né? Muita gente falando que alguns reforços estão chegando antes do treinador, e isso significa que o planejamento está mal feito, porque o treinador precisa participar dessas decisões e tal. Gente, onde vocês não leram que o Luiz Castro já está participando de todas as decisões do Botafogo relativas a jogadores, né? Ele não faz scout, a gente falou no vídeo de 1 hora, né? Mas algumas contratações já estão sendo, inclusive, aprovadas pela equipe do Luiz Castro. O Luiz Castro está empregado no Aldo Reio, que inclusive vai jogar aí a última partida agora pelo Campeonato Nacional, né? Mas ele já vem trabalhando à distância no Botafogo, ele e a sua equipe, tá certo? Inclusive, nós falamos isso, né? O Lucas Piazon, ele já estava na lista de indicações de reforços do Botafogo e o Luiz Castro, inclusive, referendou, né? Deu um aditivo ali concordando com a transferência do Piazon por empréstimo, né? A gente falou isso no vídeo de mais cedo. E o Davi Barros falou uma coisa muito interessante, porque existem aí algumas fofocas, né? Algumas informações trocadas de que haveria um plano B, né? Treinador do Independente Del Valle, jornalista conhecido que mandou essa, hein? Cuca poderia estar aí só observando. Gente, o Davi Barros foi muito claro, porque ele e a Renata de Medeiros apuraram, isso já faz mais de uma semana, né? Que a questão do Botafogo com o Luiz Castro já está resolvida e só falta mesmo o depósito. O famoso, muita gente agora fala Pix para tudo, né? Não é o Pix, mas enfim, seria a transferência bancária para a conta do Aldo Reio. O que eu acredito que aconteça é que esse anúncio oficial, obviamente, vem depois do anúncio da assinatura do John, que inclusive muitos já dizem que já foi até realizada, né? Mas eu acho que ele vai jogar essa última partida pelo Campeonato Nacional. Eu acredito que ele vai jogar essa última partida, deve acontecer agora no fim de semana, pelo Campeonato Nacional do Catar, para que depois possa se despedir, né, de uma maneira dentro daquilo que a gente chama de ética profissional, não largou a equipe no meio da competição, apesar de não estar disputando mais nada, já tem campeão no Catar, né? Mas o Luiz Castro, ele é o plano A, ele é o plano B, ele é o plano C, ele é o único plano para treinador do Botafogo, porque não há nenhuma dúvida entre a equipe do Luiz Castro e Botafogo sobre o acerto, né? A única pendência é o pagamento da multa rescisória. E por que não paga? Bom, aí você tem que perguntar para o dono do dinheiro, né? A minha teoria é que ele não paga porque ainda não foi noticiada a compra definitiva de 90% da SAF do Botafogo, tá certo? Então a gente vai esperar aí essa quinta e sexta-feira que vão ser bem agitadas. Muita gente esperou a agitação para hoje, né? Confesso que esse vídeo está indo um pouquinho mais tarde, porque eu também fiquei esperando que uma notícia fosse ser publicada, mas não foi, então a gente está aqui falando sobre essa situação muito cristalina, principalmente depois do discurso do Davi Barros, que ao lado da Renata apurou essa situação de que não há um plano B, já houve, né? O Botafogo conversava com outros treinadores. Depois de fechar com o Luiz Castro,
não conversa com treinador nenhum. Então o português é o plano A, B, C, D, E do Botafogo. Não se trabalha com possibilidade de ele não vir, tá certo? Até porque o John Textor não trabalha com a possibilidade mais de não pagar a multa rescisória. O que vem acontecendo era uma negociação para a diminuição do valor. Você acha que pode diminuir o valor da multa após o Campeonato Nacional do Catar? Pode ser, porque aí não vai ter mais nada para disputar a não ser a Copa do Emir, né? A Copa do Emir. Mas aí não é um campeonato da grandeza do campeonato nacional, tá bom? É possível. Quem tem dinheiro, né? Você que está assistindo aí, que está cheio do dinheiro, você sabe, né? Que quem tem dinheiro só tem dinheiro porque não rasga, negocia, tenta baixar, tenta pagar menos, né? Enfim, por isso que tem. Então, é possível que após a última rodada haja aí uma baixada na quantia, ou se não acontecer, o John Textor já sinalizou positivamente para o pagamento da multa, tá certo? Bom, só uma cutucada aqui, não dá pra gente fugir das polêmicas das redes sociais, né? O Fluminense ontem, ele não jogou a Libertadores no estádio Newton Santos, né? O Botafogo não liberou, e o Fluminense foi jogar em São Januário, certo? O aluguel do Botafogo é muito mais caro do que o do Vasco para São Januário, para competições internacionais, e o Fluminense foi jogar lá. Cara, uma falta de respeito danada com a casa do Vasco, e o presidente do Vasco teve que se manifestar publicamente sobre isso, ligou para o presidente do Fluminense, conclusão, a torcida do Vasco não quer mais que o Fluminense jogue em São Januário, o Fluminense vai ter que arrumar uma casa. Eu acho que a gente tem que fazer campanha também, o Fluminense não jogar no estádio Newton Santos. Arruma outro lugar para jogar. Se não tem campo, nem entre para disputar a Libertadores. Ceda a vaga para quem tem campo, né? Como é que um clube que se diz grande não tem onde jogar? Então, vá mendigar em outras paragens, porque aqui no Newton Santos, eu repito, o Botafogo hoje não tem necessidade de alugar estádio para Fluminense fazer os seus joguinhos, né? Enfim, nota triste para a torcida que não conseguiu respeitar o único lugar em que poderia fazer jogos de Libertadores, já que o Maracanã está fechado. Lamentável, né? Bom, gente, fico por aqui. Amanhã, plantão glorioso, provavelmente live, muita coisa aí para sair amanhã, hein? Quinta-feira promete bombar. Aquele abraço, saudações alvinegras. Valeu.